No vídeo de hoje nós vamos conhecer Santos, no litoral paulista. Vamos conhecer sua economia, infraestrutura, cultura, história e muito mais. Então já vai deixando o seu like e se inscreva no canal para receber nosso conteúdo em primeira mão. Eu sou Rubens e você está no canal Cidades e Companhia. Santos é um município portuário, sede da região metropolitana da Baixada Santista, localizado no litoral do estado de São Paulo, no Brasil. Com a maior participação econômica da região, abriga o maior porto da América Latina, o principal responsável pela dinâmica econômica da cidade, ao lado do turismo, da pesca e do comércio. A estimativa da população em 2021 era de 433.991 habitantes. Santos possui uma economia crescente. O Produto Interno Bruto, o PIB, é o maior da região metropolitana da Baixada Santista e um dos maiores do estado de São Paulo e do Brasil. O Porto de Santos é o maior gerador de receita e renda para a cidade, sendo que o município é a segunda cidade que mais arrecada impostos no estado de São Paulo. O Complexo Portuário de Santos responde por mais de 1/4 da movimentação da balança comercial brasileira e o principal porto do país. Mas não é só de logística e indústrias que vive a cidade de Santos. O turismo também é parte da economia local. Cidade mais populosa do litoral paulista, o principal cartão postal do município são os 7 quilômetros de praia. Entre os principais pontos turísticos de Santos, além de suas praias, podemos citar os Jardins da Orla de Santos, que é o maior jardim frontal de praia em extensão do mundo, e o Aquário de Santos, antigo aquário municipal, inaugurado em 1945. Outros lugares de interesse são o Museu do Café Brasileiro, o Jardim Botânico Chico Mendes, o Teatro Coliseu Santista, o Panteão dos Andrades, o Monte Serra e a Estação do Valongo. A Laje de Santos, que é um lugar muito procurado por mergulhadores, também é um grande atrativo. No turismo sacro, podem ser visitadas a Catedral de Santos, a Igreja Santo Antônio de Imbaré e a Igreja do Valongo. Que show de imagens! Na infraestrutura, a rede urbana de Santos é composta de uma malha urbana em formato de tabuleiro de xadrez. A Avenida Ana Costa pode ser considerada a avenida símbolo da cidade, onde se situam edifícios comerciais, cinemas, bancos e escolas. Suas palmeiras imperiais remontam à década de 1920 e no coração do bairro do Gonzaga, ela atravessa a Praça Independência, local tradicional de comemorações da cidade, onde está o Monumento à Independência, com o patriarca José Bonifácio de Andrade Silva lá no alto, inaugurado em 1922. Santos faz parte da rede mundial de municípios que priorizam a educação. Entre as instituições de ensino superior encontra-se a Universidade de São Paulo, campus USP-Mar, a Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, a Universidade Santa Cecília, a Unisanta, a Faculdade de Ciências Médicas de Santos, a Universidade Metropolitana de Santos, a Unimes, a Universidade Católica de Santos, a Unisantos, a Universidade Paulista, Unip, o Centro Universitário São Judas Tadeu, Unimonte e a Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo, Rubens Lara. Que interessante! Na saúde, grandes, médios e pequenos equipamentos públicos e privados fazem da cidade um polo de referência na região, atraindo um grande número de pessoas à procura de serviços de média e alta complexidade. A rodoviária de Santos liga a cidade a várias regiões do Brasil.
com linhas intermunicipais e interestaduais. A cidade também possui 6 sistemas de travessia do estuário para o Guarujá. A travessia que possui o maior fluxo de veículos do mundo nessa categoria, com milhares de veículos ao dia. Por fim, existe ainda um serviço de barcas entre o Centro, Praça da República e Vicente de Carvalho, operado pela Dessa, além do sistema funicular do Monte Serra, que foi planejado em 1910 e construído em 1923, e liga o centro da cidade ao alto do Monte Serra. Que legal! Santos foi a segunda cidade do país a ter um serviço de bondes após o Rio de Janeiro. Em 2000 foi inaugurado o bonde turístico do Centro Histórico, que sai da Praça Mauá, em frente ao Paço Municipal. A linha turística conta com 2 bondes que circularam no centro da cidade de Santos e um bonde doado pela cidade do Porto, em Portugal, e reformado nas oficinas de Santos. Que show! A cidade conta com um sistema metropolitano de transporte de passageiros, conhecido por veículo leve sobre trilhos. Que legal! No que se refere à cultura, Santos possui vários museus. Entre eles são o Museu de Arte Sacra de Santos, o Museu de Pesca de Santos, o Memorial das Conquistas, o Museu Pelé, o Museu do Porto e o Museu do Mar. Que legal, hein? E falando em museu, a história dessa importante cidade tem início no ano de 1531, quando uma esquadra de demarcação e posse de territórios é enviada pelo rei Dom João III à ilha de São Vicente. Martim Afonso distribuiu sesmarias na parte norte dessa ilha, conhecida como Enguaguaçu, onde se encontravam terras adequadas ao plantio, dando origem ao povoado de mesmo nome. O novo povoado de Enguaguaçu passou então a ser conhecido como Povoado de Todos os Santos. Uma outra hipótese sobre o nome Santos viria do Porto de Santos que havia em Lisboa, semelhante ao local do novo povoado. Daí então a região próxima ao Outeiro era conhecida como Vila do Porto de Santos e depois apenas Santos. Ainda hoje, comenta-se o fato de Santos ser uma das poucas cidades que conhecem exatamente o seu local de nascimento, o Outeiro de Santa Catarina, que existe até hoje. No século XVII, seguindo uma tendência de toda a capitania de São Vicente, a Vila de Santos entra em um longo e lento processo de estagnação e posterior decadência. No fim do século XVIII, a vila retoma o desenvolvimento e sua população começa a crescer. Já no século XIX, Santos foi elevada à categoria de cidade em 26 de janeiro de 1839. A economia do café no Brasil representou um impulso sem precedentes de crescimento para Santos. A inauguração da ferrovia São Paulo Highway, ligando Santos às lavouras cafeeiras de Jundiaí em 1867, foi uma fonte de progresso inestimável, principalmente para o porto. A cidade aumentou sua população sobremaneira, ocupando toda a área entre o porto e o Monte Serra, e as áreas conhecidas como Paquetá e Macuco. Santos se caracterizou como a porta de entrada do Brasil para os esperançosos imigrantes italianos e japoneses. O aumento populacional também acarretou problemas, uma grande epidemia de febre amarela e inúmeros alagamentos. Falta de saneamento básico também era um problema. O Porto de Santos era temido, considerado o Porto da Morte. Para sanar tais problemas, 2 obras foram fundamentais: o Porto Organizado, inaugurado em 1892, e o Saneamento de Santos, que é responsável pelo fim definitivo das doenças e pela salubridade de Santos. Já no século XX, Santos se tornou definitivamente uma cidade turística. Até hoje, o turismo em Santos é uma das atividades econômicas principais, ligado principalmente
às praias e ao patrimônio histórico da cidade. A partir do início do século XXI, ocorreram projetos de revitalização da área central da cidade, reconhecida como Centro Histórico. Hoje, Santos conta com grandes empreendimentos, principalmente voltados a intervenções logísticas no porto e imobiliárias por prédios voltados à indústria de logística, além de obras de locomoção urbana, como o VLT da Baixada Santista. Que show de cidade! E se você está curtindo conhecer Santos aqui comigo, não esqueça de deixar seu like e, claro, se inscrever no canal. Vamos juntos desbravar o Brasil. Vou deixar alguns vídeos em sua tela para você continuar conhecendo nossas cidades. Estou te esperando lá. Obrigado por sua companhia e até já!